Queridos, amém, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gratidão ao Senhor, por mais uma vez poder estar trazendo uma palavra aqui do coração de Deus para nossas vidas, para nossas crescimento espiritual, para nossa vida cristã aqui nessa terra, enfrentamos problemas, desafios, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que a morte não foi capaz de destruir esse Deus a qual nós pregamos, esse Jesus. A morte não conseguiu vencer esse Jesus, e esse Jesus, ele está vivo no nosso meio, amém? Esse Jesus está vivo. A você que trouxe sua Bíblia, abra juntamente aí comigo no Evangelho de Marcos. Você procurar ser bem breve nessa mensagem aqui, para nós fazer um momento de adoração aqui, orar, por Israel. Marcos, capítulo de número 4. Versículo de número 35 ao 41. Evangelho de Marcos 4, versículo de número 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é para você esse que até o mar e o vento lhe obedece? Jesus. Esse é o Jesus ao qual nós pregamos, nós ministramos aqui. A palavra de Deus, querida, ela começa aqui falando que já era tarde, era no final de tarde. Jesus, ele estava cansado de pregar para as multidões. Jesus pregava o dia todo, pregava de manhã, de tarde, meio-dia, e nesse dia já era tarde. A Bíblia vai dizer aqui que já era tarde. E Jesus disse: Passemos. Jesus, ele dá uma direção para mim e para você. Qual é a direção? Passar para o outro lado. A direção de Jesus aqui é passar, atravessar o mar para o outro lado. Essa aqui é a direção de Jesus para nossas vidas hoje. Atravessar o mar, chegar do outro lado do mar. Jesus tem essa missão de levar os discípulos até o outro lado. Pense comigo, de repente está tudo bem, a sua vida, a sua família está tudo bem, o seu ministério está bem, seu casamento está bem, as suas finanças estão maravilhas, e de repente você vai no médico, você faz uma bateria de exame e você descobre que está tudo perfeito. O médico diz assim: você não tem nada, você está apto para trabalhar, está tudo perfeito. Você sai de lá sorrindo, alegre, porque você fez uma bateria de exames, está tudo perfeito. Essa caminhada de a gente caminhar com Jesus tem muitos desafios. Então pense comigo, está tudo de repente perfeito, como estava. Eles entraram no barco, o mar estava calmo, muito calmo, mas de repente a Bíblia vai dizer que surgiu, de repente assim do nada, surgiu uma tempestade, um vento impetuoso, que batia contra a embarcação a qual Jesus estava caminhando. Nós, quando caminhamos, querido, em direção a Jesus, nós caminhamos
em direção a Jesus num barco de direção. E de vez em quando levanta as tempestades para me tirar, para que eu não venha conseguir chegar do outro lado. Sim ou não? Levanta ou não levanta tempestades? Quantos já enfrentaram tempestades? Tempestades que eu falo, querido, são desafios. Por exemplo, doença, finanças, brigas na família. Sempre vai se levantar essas tempestades na minha vida, na nossa vida como cristão. Então, isso aconteceu aqui quando Jesus estava dentro de um barco com seus discípulos. E quando a tempestade se levantou, os discípulos ficaram agoniados. Peraí, nós vamos afundar agora. A Bíblia diz que esses discípulos, eles ficaram com medo, porque o medo, ele nos paralisa. Quantas vezes nós enfrentamos o medo? Quantas vezes nós deixamos o medo nos vencer, nos paralisar? Porque nós falamos que somos cristãos, somos crentes, mas na hora do desafio é que vem a prova. Será que realmente eu sou um cristão? Será que realmente eu tenho uma fé que eu falo que eu tenho? Porque quando eu quero uma coisa, eu falo, rapaz, eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou conseguir tal coisa. Mas será que essa fé, ela é autêntica dentro de mim? Os discípulos aqui, queridos, eles estavam dentro do barco com Jesus. E a tempestade, ela veio para aquele barco. Uma coisa eu quero que você atente aqui. A embarcação que tem Jesus, ela não ausenta você das tempestades, não. As tempestades, elas vão vir com Jesus ou sem Jesus. A diferença é que com Jesus você vai ter vitória no final. Com Jesus você vai chegar do outro lado. Com Jesus você vai vencer. Então os discípulos aqui, eles ficaram aterrorizados por causa daquela ventania que vinha contra aquele barco. Outra coisa, esses caras aqui que estavam com Jesus, eles eram pescadores acostumados a estar em alto mar. Era pescadores acostumados a estar na sua missão de pescaria, pegando os peixes. Eles eram acostumados, mas aquele vento, querido, foi tão forte na vida deles, foi tão forte naquele barco, que eles ficaram assustados. De onde vem esse vento impetuoso contra a nossa embarcação? E eles não puderam acalmar, eles ficaram sem reação. E muitas vezes nós somos assim no nosso vida cotidiana. Às vezes vem situações que nós se desesperamos. Como eu falei, de repente está tudo calmo, que nem estava ontem, tudo ok, o fogo caindo, o óleo descendo. E de repente vem aquele choque, aconteceu um acidente. Ventanias que vêm para nos tirar do propósito, vêm para nos tirar do foco. Mas quando nós estamos firmes, agregado à nossa fé em Deus, Deus nos dá a vitória e nos dá a solução para vencer. Então os discípulos aqui, queridos, sem saber o que fazer, eles dizem assim, mestre, não te importa que nós pereçamos? Não te importa que nós afunde o nosso barco? Jesus estava de boa, deitado, descansando, relaxando, dormindo, como a Bíblia diz. E eles acordaram Jesus. Aí Jesus, ele acorda assim meio nervoso um pouco, né? Porque você é cristão. Aí ele fala assim, mas você não é cristão, seu abençoado? Por que você não repreendeu esse vento, repreendeu o mar, as águas agitadas? Por quê? Quantos milagres vocês já viram eu fazer? Eu dei autoridade para vocês repreender os ventos e as águas tempestuosas. Deus nos deu autoridade para acalmar os ventos, pisar em serpentes e escorpiões. Você tem essa autoridade. Filho de Deus tem essa autoridade. Aí Jesus fala, rapaz, Jesus fala assim, aquieta-te, calma-te. Simples assim. E o mar se aquietou, os ventos cessou e houve-se uma grande bonança, ou seja, uma grande calmaria no mar. Ficou tudo calmo, tranquilo, as águas se aquietaram. E aí os discípulos ficaram assim, rapaz, quem é esse cara? Ou seja, eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus profundamente, a saber o poder que Jesus tinha em si. Saber o Jesus que caminhava ao lado deles, a identidade profunda de Jesus, ou seja, o poder que Jesus exercia na sua vida, capaz de acalmar qualquer tempestade que vem, capaz de vencer qualquer tempestade. Então eles disseram, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem?
Queridos, uma coisa eu quero dizer para você: maior do que a tempestade que vem sobre nossas vidas é o Jesus que nós servimos, é o Jesus que está no barco. Maior do que as tempestades é esse Jesus que está no nosso barco, porque Ele vence as nossas guerras, as nossas batalhas. Então eles ficaram assim assustados, perplexos com o poder que Jesus exercia, porque Jesus tinha dado uma missão para ele chegar do outro lado. Agora eu te pergunto, por que a tempestade ela veio surgir em meio ao mar, no meio do mar? Por que a tempestade ela não começou na beira do mar, ou chegando do outro lado do mar? Porque nesse momento você tem fé ou você morre, você crê ou não. Caminhar com Jesus é assim, não dá para ficar em cima do muro, ou você crê ou não, ou você é cristão ou não. Então a tempestade ela começa, e qual é o posicionamento dos discípulos de Jesus? Não, agora eu vou ter que crer, porque não tem para onde eu voltar, nós estamos no meio do mar, porque é mais fácil seguir para frente de que voltar para trás. É mais fácil você caminhar para frente de que retroceder, de que olhar para trás e ver a tempestade e querer voltar. Por isso que Jesus disse: então agora vocês vão aprender o que é fé. Eu vou levar vocês para exercer a fé. Vou colocar vocês no meio do mar. Ou seja, Jesus não nos leva apenas para o deserto, porque a gente prega muito em deserto, mas Jesus também leva para o meio das águas, para onde não tem para onde correr. A sugestão é me apegar em Jesus e deixar Ele governar o barco da minha vida. A sugestão é clamar por Jesus. Por isso que Jeremias 33, versículo 3 diz assim, ó: clamas a mim e eu te responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que você nem sabe que eu tenho para você. Clamas a mim. Jesus estava esperando aqui: ei, quando você estiver passando por dificuldade, não clame por coisas, clame por Jesus, porque Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que o nome de Jesus está nos céus, na terra e embaixo da terra. O poder de Jesus está sobre todas essas coisas. O poder de Jesus está sobre a depressão, o poder de Jesus está sobre o câncer, o poder de Jesus está sobre muitas doenças. O poder de Jesus, o nome de Jesus está sobre todas essas coisas. Então você está passando por desafios, clame por Ele, chame por esse Jesus, porque a Bíblia diz que esse Jesus é o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa fortaleza. Em tempos de dificuldade nós clamamos a quem? Chamamos o nosso amigo, ou nós clamamos por Jesus? Nós se enterramos, procuramos um abrigo subterrâneo, ou nós clamamos por Jesus? Porque a Bíblia diz que esse Jesus é o nosso abrigo, é a nossa fortaleza em tempos difíceis. E nós estamos vivendo esses dias agora. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo exatamente em meio às dores. O pastor já iniciou aqui. Nós estamos em meio às dores de parto. Fique atento às profecias que estão se cumprindo. Estamos em meio a essas dores agora. E vai surgir o anticristo. Isso daqui não é para a gente se assustar. Isso daqui é Bíblia. Vai acontecer. É para nós atentar de que nós já estamos perto de ir para o nosso lugar. Está perto de nós ir para a nossa casa, para a nossa pátria que nos espera. Aqui é apenas um ensaio que nós estamos aqui, adorando Jesus, batendo palma, pulando, declarando que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é rei, que Ele é soberano, que Ele governa a minha casa, que Ele governa a minha empresa, que Ele governa a minha vida. É assim, adorar Jesus sobre todas as coisas, porque os discípulos ali estavam enfrentando um desafio, mas a presença de Jesus estava ali naquele lugar, estava dentro daquele barco. O barco chacoalhava para um lado, chacoalhava para o outro, mas o barco que Jesus está, querido, deixa eu falar para você, ele chacoalha mesmo, ele balança para um lado, balança para o outro, mas eu quero dizer para você que esse barco ele não afunda, porque Jesus está nele. O barco que tem Jesus não afunda. A gente pode perder tudo, querido, eu quero dizer para você. Davi, ele pecou, ele mandou matar o cara que era braço direito dele, pegou a mulher dele, casou com ela. Aí o profeta Natã chegou para ele e disse: Davi, você pecou contra Deus.
Aí Davi prontamente, não, eu pequei realmente. Aí Davi, ele rasga suas vestes, ele vai para o pó da terra e ele diz assim: Senhor, retires de mim. Davi era um cara muito rico, tinha um reinado para reinar. E ele diz assim: Senhor, tira tudo de mim, mas não retires de mim a tua presença. Porque Davi entendia que se ele tivesse a presença de Jesus na vida dele, ele teria tudo. Tudo. A presença de Jesus. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Quase que não sai, mas saiu. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Rapaz, estou me sentindo até importante aqui com água com gás, ó. Glória a Deus, parecendo pastor mesmo, ó. Tem hora que Deus deixa a tempestade vir sobre as nossas vidas para eu saber aonde é o abrigo. Tem hora que a tempestade vem para mim saber que Ele é o meu abrigo, que Ele é a porta que eu sempre procurei. Jesus deixa acontecer. Às vezes a gente fala que o inimigo se levanta, Satanás se levanta, coitado, ele é um perdedor já. Às vezes Deus permite isso acontecer para que eu venha chegar mais perto de Jesus, mais perto de Deus. Sabe, Deus, ele tem a estratégia dele trabalhar conosco. Ele nos ama tanto a chegar a esse ponto. Eu estou ministrando aqui, querido, mas a minha vida lá em casa, na minha família, nós passamos por tempestades também. E primeiramente essa palavra ministrou o meu coração. Porque tem dia lá em casa, que tem dia que você dá vontade de largar tudo. Tempestade que surge nas nossas vidas. Tem dia que você olha para o celeiro, não tem nada. Você vai lá no celular, abre a conta bancária, não tem nada. Você olha ao seu redor, não tem nada. Tempestades que se levantam. Você vai, coloca um currículo e não aparece nada. Tempestades que se levantam. Mas quando eu procuro recorrer à presença de Deus, as portas elas vão se abrindo para mim. A forma de Jesus nos tratar, querido. Porque quando tudo está perfeito, quando o mar está calmo, por que eu vou estar procurando Jesus com frequência? Mas quando as coisas elas começam a sair do trilho, aí sim, aí eu vou para o joelho, eu vou para o pó, eu vou me consagrar, eu vou jejuar. É assim ou não é? Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando as coisas começam a sair do eixo, aí eu procuro a ajuda do Senhor Jesus. E é assim mesmo, porque Ele tem o melhor para nossas vidas. Ele tem o melhor para nos dar. Em Gênesis 15, vai dizer, aqui se trata, querido, de promessa. Jesus está dando uma promessa de nós atravessar, de nós caminhar, de nós fluir, de nós crescer. Sabe qual a tempestade que tem se levantado contra você, que você não consegue atravessar o mar? Qual a tempestade? Qual é o vento que tem batido contra nós, arremessado nós contra o propósito de Deus, ou contra a minha vida? Às vezes o meu casamento está um casamento destruído, às vezes as minhas finanças estão uma finança destruída, meus filhos estão longe da presença do Senhor, o meu ministério não está bem. São coisas, são ventos que se levantam para nos tirar do propósito do Senhor. São promessas de Deus, e as promessas de Deus elas se cumprem nas nossas vidas. Deus dá uma direção, olha, nós vamos passar para o outro lado, não importa o que aconteça, nós vamos atravessar. Jesus está dando uma direção, nós vamos atravessar, não importa o que aconteça, vai se levantar, mas eu estou no barco e nós vamos atravessar. Por isso que em Gênesis capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: então conduziu-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Deixa eu falar para você. Quando eu olho para dentro das minhas possibilidades, eu não consigo enxergar as promessas que Deus tem para mim. Quando eu olho para a minha estrutura como ser humano, eu não consigo ver as promessas de Jesus se cumprindo na minha vida. Mas quando eu saio para fora, o que aconteceu aqui com Abraão? Abraão estava dentro da sua casa, ele não conseguia ver o que tinha lá fora para ele.
E Deus estava falando: olha, você vai ser pai de multidões. A promessa Deus estava falando: a sua posteridade vai ser grandiosa. Aí Abraão ficou: rapaz, eu já sou velho em idade, minha esposa também já cessou os dias dela. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que talvez o seu sonho, as promessas que Deus fez para você falhar, não vai mais acontecer. A promessa de Deus ainda está de pé na sua vida. A promessa de Deus ainda está de pé. Então Abraão sai para fora. Aí Deus fala assim: ó, olha as areias do mar e olha as estrelas do céu, vê se você pode contar. Assim será a sua posteridade. Promessas de Deus. As promessas de Deus, queridos, elas fluem ao contrário da nossa ótica de visão. Abraão não tinha, porque olha só, é entendível a questão de Abraão. Já era um cara idoso, a esposa era idosa, então como aos olhos dele não tinha possibilidade realmente? Não tinha possibilidade. Mas para Deus, queridos, nada é impossível. Para Deus nada é impossível, ao contrário, porque Jesus, ele é perito em fazer. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso, eu vou chamar Jesus, porque ele é perito nessas coisas. Jesus muitas vezes nos leva para o meio do mar para testar a nossa fé. Nos leva para testar, porque a nossa fé, ela tem que ser testada. O ouro, a Bíblia diz que o ouro, para ser ouro, ela tem que ser testada e aprovada. E assim é a fé do ser humano, do cristão, tem que ser testada. Os discípulos aqui, queridos, eles reconheceram, andaram com Jesus, caminharam com Jesus, estavam atravessando para o outro lado, e eles tentaram acalmar essa tempestade, mas eles viram que eles não tinham todo esse poder que Jesus tinha. Então eles reconheceram que Jesus é o único que poderia acalmar aquela tempestade, porque forte é aquele que reconhece as suas fraquezas, forte é aquele que reconhece que ele precisa de ajuda, que precisa da ajuda de Deus. Porque tem gente que não reconhece, ele fala: eu vou vencer essa tempestade sozinho na força do meu braço, porque eu sou o tocha, eu posso, eu tenho força, eu consigo. Mas não é bem assim. A palavra de Deus diz que sem Ele nada nós podemos fazer, sem a presença e o agir dEle nas nossas vidas, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é que nos conduz, Ele que nos direciona, é Ele que governa o nosso barco. E às vezes eu quero deixar Jesus de fora do barco, e eu quero pilotar o meu barco da minha vida. Vou para ali, vou para cá, vou para ali, vou para cá, e Jesus fica lá, de fora do nosso barco. Entende? Então não deixe Jesus. A tempestade se levantou, chame Jesus, clame a Ele. Ele que conduz e sabe nos dar a direção que precisamos. Amém? Quantos estão entendendo a mensagem? A palavra é de atravessar o mar, querido. Eu não sei como você está, como você chegou, como está a sua vida, seu ministério, sua família. Porque a gente ser cristão na igreja é muito fácil, a gente ri para todo mundo. Quando chega lá em casa é uma guerra. É assim ou não é? Tempestades que se levantam. Mas quando nós colocamos Jesus na direção do nosso barco, vai vir a tempestade, vai se levantar. Mas a vitória é certa no final. Chegar do outro lado. E nós temos uma missão aqui como cristão: atravessar o mar e chegar na terra prometida. Chegar na terra prometida. Chegar na terra que mana leite e mel. O barco que tem Jesus também passa por tempestade, só não afunda. O barco que tem Jesus passa por desafios. O barco que tem Jesus passa por problemas. Mas quando Jesus está no barco, Ele conduz a embarcação com segurança. Conduz a embarcação com segurança e qualidade. Esse é o barco que Jesus governa. O barco que Jesus direciona é o barco que vai chegar do outro lado em segurança. Porque o barco que nós queremos, queridos, é levar, conduzir da nossa maneira, com certeza não vai sair fora da rota de Jesus.
vai sair fora dos propósitos de Jesus. Então nós temos um Deus que pode governar a minha vida, que pode governar o barco da minha vida. O barco que tem Jesus vai passar, está sujeito aos desafios, porque Jesus, ele diz assim: vocês vão passar por aflições, mas tem o que? Bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Eu venci o mundo, eu venci as tempestades, e eu estou dando aqui o exemplo, vocês também vencerão. Eu quero aqui já chamar os músicos aqui para ir ensaiando aqui já. Então o barco que tem Jesus, querido, sempre vai chegar do outro lado, porque Jesus, ele jamais perdeu uma batalha, jamais perdeu uma guerra. Ainda que o mar esteja agitado, as águas estejam agitadas,